Os Lusíadas de Camões. Essa obra é bem complicada, bem extensa, difícil, que compõe aí todo o movimento do Renascimento. Então, nós já trabalhamos isso na aula sobre classicismo e Renascimento, agora a gente vai efetivamente conhecer melhor a obra de uma maneira, claro, simplificada, para que você consiga, de fato, compreender a ideia que Camões quis passar nessa obra épica, Os Lusíadas. Pessoal, olha só, antes da gente começar, é necessário compreender primeiro o título, ok? Os Lusíadas. Os Lusíadas refere-se aí à ideia do povo luso, do povo português. Então, a ideia dessa obra épica é exatamente contar os fatos heróicos do povo português. Então, Camões, a pedido do rei Dom Sebastião, criou essa obra épica. Então, quem não sabe muito bem o que é uma obra épica, que pertence ao gênero épico, é sempre uma narração em versos que conta a história de um povo. E não é uma narração qualquer, ela é feita primeiro em versos decassílabos, ou seja, tem sempre a construção com 10 sílabas poéticas. Então, se você fizer a escansão de qualquer um dos versos, todos eles têm 10 sílabas poéticas. Então, é uma obra grandiosa, uma obra inigualável que fez com que Camões aí de fato se tornasse o grande nome da literatura portuguesa, ok? Então, é um livro muito complicado, muito extenso, muito longo e de difícil compreensão. Afinal, o português utilizado remete à época do Renascimento ou classicismo, que dificulta ainda mais nosso entendimento, a leitura propriamente do texto, ok? Além disso, Camões utilizou, para você criar uma obra épica, não basta simplesmente usar os versos decassílabos, né, a quantidade enorme de versos contando a história de um povo. Então, ele tem que também introduzir alguns elementos da mitologia. Então, nessa obra, nós vamos ter participações aí de deuses da mitologia, então mistura a mitologia com a realidade. Dentro desse contexto de se contar a história de Portugal, nós temos a interferência de deuses, portanto, da mitologia, e também nós vamos ter aí alguns episódios que são ficção, né, criados pelo Camões para efetivamente não ficar só um livro de história que contasse só a história do povo português. Então, tem muitas interferências aí ficcionais e mesmo da mitologia, ok? Então, vamos tentar entender toda a estrutura dessa obra, o que tem na primeira, na segunda, terceira parte, e depois a gente passa a compreender os cantos, que nada mais são do que os capítulos que compõem esse livro. São 10 cantos, ok? Em que o Camões, obviamente, procura narrar toda a história de Portugal, que é esse o grande objetivo desse autor, ok? Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? Essa estrutura, essa forma épica, no caso aqui da obra, é dividida em algumas partes. A primeira parte vai ocupar os 19 primeiros versos do poema. Então, dos 8.816 versos, os 19 primeiros vão compor a chamada primeira parte. E essa primeira parte é dividida entre introdução, tá certo? E o tal do oferecimento. Então, uma obra épica precisa começar dentro de uma estrutura, dentro de um padrão. Então, o que vai acontecer? Na introdução, o Camões vai invocar aí as tages. As tages, na verdade, são aquelas que vão ajudar, tem a referência, como eu disse, à mitologia, e vão ajudar Camões nessa difícil tarefa de construir e de criar um livro aí tão difícil e tão complicado. Então, ele pede ajuda, efetivamente, para que tenha inspiração, para que consiga, né, realizar esse trabalho. E o oferecimento dessa obra é ao rei Dom Sebastião. Então, ele oferece a obra ao rei Dom Sebastião. Então, você percebe que nesses 19 primeiros versos que compõem essa primeira parte, vamos ter essa invocação, esse pedido às Tágides que o ajude na composição da obra e, acima de tudo, o oferecimento. A obra é dedicada ao rei Dom Sebastião. Tudo bem? Segunda parte é o que a gente chama de narração propriamente dita. Então, não é uma narração usual, comum, em prosa, como a gente está, né, normalmente acostumado. É uma narração em versos. Isso é importante ressaltar. E nessa narração,
Essa segunda parte vai compreender algo que você precisa saber. Então, a ideia principal do livro é realmente contar os feitos heróicos, toda a história do povo português. Essa terceira e última parte, o Camões vai se referir à pátria, que caminha rapidamente para a ruína. Então, Camões, dentro, logicamente, da ideia de glorificar o povo português, ele não vai deixar de lado alguns momentos para criticar Portugal, de deuses da mitologia e mais uma coisa importante, que são os chamados episódios líricos. Então nós temos 3 histórias que são ficcionais, que são inventadas por Camões,